E aí, M3, tudo tranquilo? Como vocês estão? Bom, como nós conversamos na semana passada, hoje o nosso encontro ele vai continuar, né, com as teorias em busca da nossa conclusão perfeita, né, olhando lá para a conclusão do texto dissertativo. Hoje o nosso foco, né, está ali, né, nessa parte do texto. Né? E aí, quando a gente termina essa parte, a gente consegue chegar ali, né, a um ciclo básico completo que eu tenho certeza já te colocou ali entre os 160 e os 200 pontos em todas as competências. Isso se você tiver atenção, óbvio, que eu sei que você, né, tem e terá no dia da prova. Bom, de qualquer forma, vamos continuar, vamos com a nossa empreitada semanal, né, em busca dessa redação perfeita. E hoje eu estou aqui com vocês, né, recapitulando algumas coisas que nós falamos na semana passada, reforçando os conceitos e apresentando novas situações. Tá bom? Então, na aula passada, a gente teve a oportunidade de dizer que a organização da conclusão, ela parte do pressuposto de que você localizou a situação problema, argumentou ao longo do texto com base nessa situação problema identificada e agora será exigida de você a proposta de intervenção ou as propostas de intervenção. E aí, galera, dentro desse sentido, nós falamos muito disso na semana passada, não há concessão. Você não pode optar por não problematizar na argumentação, tá? O Enem ele pressupõe essa habilidade, essa competência, né, usando o termo da prova, que você tem. Então, isso aí a gente está recapitulando da aula passada, lembra da técnica do funil, né? Em que você joga no funil a argumentação e a sua tese e vai sair lá a sua conclusão, né? Ela vai direto para o vértice da sua do vértice final lá do losango, lembra da teoria do losango? Ele vai direto lá para o último ponto, que é a conclusão. Então, a conclusão nada mais é do que a convergência, tá, dos argumentos e da nossa tese. Nenhum deles pode faltar. Então, a gente combinou na semana passada que, a partir de agora, a nossa conclusão, no primeiro período, ela vai reforçar a tese, tá? E vai fazer uma síntese dos argumentos que foram apresentados na sua redação. Não se esqueça disso, tá bom? Então vamos lá. A gente fechou o encontro passado, né? Trabalhando algumas perguntas que podem te ajudar no pensamento da conclusão. Não é para responder a essas perguntas na conclusão. Não é isso. Mas a gente fechou, né, com essa visão. Até para que vocês saiam daquele engessamento que é o governo deve criar leis, o Estado manifestado pelo Ministério da Educação. Não, galera, vamos pensar de forma mais criativa, vamos sair do clichê, tá? E aí eu trouxe para vocês algumas perguntas. Por exemplo, tem como resolver esse problema? Tem como? Existe solução? Tá, se tem, quais? Tá, se você fosse autoridade, o que você faria? Se fosse cidadão, que muita gente esquece, o papel do cidadão diante da sociedade é muito grande, galera. Isso está na nossa Constituição, inclusive. Tá? Enquanto instituição, das mais diversas possíveis, associação de moradores, instituições religiosas, instituições de ensino, né, sindicatos, não importa. Tá? Como instituição, o que poderia ser feito em relação à sua abordagem, em relação à sua argumentação? Então, assim, são determinadas perguntas que te ajudam a pensar e sair do comportamento clichê, tá? Novamente, eu coloco a grade de correção da competência 5 para vocês e mostro que a transição dos 160 para os 200 pontos está aqui, galera, ó. Está aqui, ó, tá? Pensa bem. Elabora muito bem proposta de intervenção detalhada. Elabora bem proposta de intervenção. Ambas articuladas ao texto, tá? Então, já vou logo dizer para vocês. Se a sua proposta de intervenção não estiver articulada aos argumentos, total ou parcialmente, você não chega a 120 pontos. Para quê? Porque a partir dos 120 pontos, a proposta tem que estar articulada à discussão, tá? Então, beleza, atendeu esse quesito, chamou os 120 pontos, tá? Elaborou bem, mas não detalhou, ou seja, botou lá os 4 elementos, o que, quem, como e para quê, mas não detalhou, 160. Articulou, apresentou os 4 elementos e ainda por cima detalhou 200 pontos, que é a nossa obstinação, tá bom? Eu ainda tenho alguns alunos não articulando, correndo risco de ficar com 80 pontos, tá? Tem que tomar cuidado com isso, mas a maioria de vocês está transitando aqui, ó.
ouso dizer que é entre 200 e 160 pontos, tá? Mas nós vamos, a partir dessa semana, apertar mais ainda a conclusão, porque nós estamos tendo um contato maior com essa parte da matéria, tá? Então vamos lá. A grande peculiaridade da proposta de redação é a elaboração de uma conclusão respeitando os direitos humanos, tá? Então, galera, preste atenção. Muito cuidado, um dos principais focos da aula de hoje é justamente esse, tá? Pensar que a nossa elaboração ela está extremamente articulada com a argumentação. E se por algum motivo eu tenho um argumento que beira o extremismo, que beira o radicalismo, e por isso pode fazer com que a minha conclusão convirja para um pensamento radical, um pensamento desrespeitoso aos direitos humanos, e até mesmo o cometimento de algo criminoso, tá? Eu vou ter o quesito 5 da minha redação zerado, tá bom? Beleza? Então tome muito cuidado com isso, porque muitas vezes, galera, nós apresentamos determinadas ideias que nós achamos que não estão sendo respeitosas. Que achamos que não estão sendo, né, desrespeitosas. E, na verdade, estamos, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Eu trouxe alguns exemplos para vocês em relação a isso, tá bom? Para começar, galera, eu trouxe um exemplo positivo, tá? Olha esse exemplo aqui. Com certeza ele está entre os 160 e 200. Eu vou ler para vocês e depois vocês vão me dizer lá no ao vivo se vocês acham que essa redação do Guilherme Morel, hoje aluno de Engenharia Mecânica lá da UFRJ, se ele ganhou 160 ou 200 pontos. Olha lá. Evidencia-se, já adianto para vocês que está articulada, tá? Porque eu não coloquei os argumentos, mas isso eu digo, está articulada. Evidencia-se destarte como a problemática circunscrita pela não democratização do contato com as manifestações cinematográficas no Brasil é proveniente de um caráter negligente da sociedade perante essa temática em debate. Com o intuito de mitigar essa adversidade, concerne ao Ministério da Cultura, aliado a organizações sociais não governamentais, implementar um projeto o qual, por meio da construção de espaços públicos subsidiados pelo Estado e por arrecadações da população divulgadas nas mídias sociais, estabeleça a criação de locais com estrutura de âmbito do cinema, visando a assegurar o acesso digno e gratuito dessas obras a todos os cidadãos, independente do padrão sociocultural. Ao se efetivar essa medida, a nação que canta o impávido colosso poderá, por fim, garantir seu futuro de glórias. Tá? Então, galera, vocês podem perceber que tem uma proposta só de intervenção. Vocês acham que, se eu disse para vocês que está articulada, vocês acham que foi 160 ou 200? Me conta lá no ao vivo, tá? Vamos lá. Um ponto importante que qualquer dica de elaboração, antes de qualquer dica de elaboração, é o respeito aos direitos humanos. A gente já falou isso, isso pode gerar zero. Galera, olha esses dois exemplos, tá? Primeiro eu tenho, tá? Um exemplo que parece que desrespeitou, mas não desrespeitou, e outro que desrespeita. Então vamos lá. Alguns grupos sociais defendem que quem causa a morte de outra pessoa deve ter seu direito à vida negado. Porém, a forma mais eficiente de resolver esse problema é elaborar uma reforma do sistema carcerário, que ofereça condições de recuperação e reinserção social do indivíduo. Então, assim, ele faz o que a gente chama de prolepse, né? Ele adianta o que muitos pensam de forma equivocada para combater, tá? Então, ele não está desrespeitando. Porque a gente vê muito por aí, você não pode botar esse tipo de estrutura na redação, né? De tirar. Não, não é o que você pensa. Você está usando o que muitos pensam para criticar e estabelecer o seu argumento. E aí é uma forma de argumentação bem válida. Agora, olha o que era um problema. Olha o segundo. Alguns grupos sociais defendem que quem causa a morte de outra pessoa deve ter o seu direito à vida negado, o que, de fato, se mostra a mais eficiente forma de resolver esse problema em vista do falho sistema carcerário brasileiro e da impossibilidade de recuperação social do indivíduo. Ou seja, galera, é um argumento que está defendendo a pena de morte, tá? E a gente sabe que a pena de morte no Brasil não é legal, não é legislada, tá? Ou seja, a gente está infringindo aí o nosso Código Penal, a gente está passando por cima do nosso sistema de leis, né? E isso caracterizaria uma perda muito grande na sua redação, tá? Você aí, nesse caso, que é desenvolvimento, já perderia na argumentação, e se você vai nessa pegada, chega à conclusão e propõe alguma medida conectada a isso daí, é zero, galera, tá? É zero bonito. Então, a gente não pode dar esse mole, a gente não pode vacilar nesse sentido, tá? Porque, às vezes, uma formazinha errada de construir a mensagem
joga todo o teu texto por água abaixo, tá bom? Então, assim, quando a gente estiver argumentando, porque é a argumentação que vai nos levar à conclusão, tá? Vocês devem estar perguntando, pô, aula de conclusão. Sim, mas é a argumentação que vai nos levar até ela. Então, quando estiver argumentando, tá? Pensem de acordo com os direitos humanos, tá? Pensem com relação aos direitos humanos. Nesse exemplo que a gente leu, por exemplo, eu tenho um claro manifesto de respeito ao artigo número 3 da DUDH, né, que diz que o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal é inalienável. Tá? Então, galera, eu não poderia jamais, né, propor aí a retirada da vida, né, de acordo com isso daí. Beleza? Tá? Uma outra coisa importante para você pensar a sua redação é o quê? Pensar a redação com base nesses parâmetros que eu coloquei para você. Tá? A dignidade humana, a igualdade de direitos, o reconhecimento das diferenças, como que as diferenças são importantes, devem ser legitimadas socialmente, a laicidade do Estado, ou seja, não existe uma religião que reja o Estado, tá? O Estado é laico, ok? Democracia na educação, ou seja, universalização e educação para todos e sustentabilidade socioambiental. Se você pegar todos os anos de Enem, os temas que já caíram, todos estão conectados a essas ideias aqui. Tá? Então, se você propõe a sua argumentação e principalmente a sua proposta de intervenção com base nesses elementos aí, com certeza você não vai correr risco nenhum. Para desencargo de consciência, meu avatar está sugerindo a vocês entrarem nesse site e dar uma lida nos 30 artigos da DUDH. Nunca é demais relembrar aquilo que vocês já sabem, tá bom? Vamos lá. Mais um tópico importante do nosso encontro hoje, tá? É a relação entre a competência 2 e a competência 3 com a conclusão, com a proposta de intervenção, tá? Hoje eu tenho batido muito na tecla com vocês o seguinte: se eu faço um desenvolvimento extremista, radical, com sangue nos olhos, né, isso vai se voltar para a minha conclusão. Ou então a minha conclusão não vai estar articulada. E se não estiver articulada, eu só chego aos 80 pontos. Então, olha como que a sua conclusão, de fato, eu falei isso na última aula, a sua conclusão, ela começa lá na introdução, no planejamento do seu texto até, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa relação. Se eu faço o desenvolvimento radical, extremista, com sangue nos olhos, como a minha argumentação tem que convergir para um ponto final, que é a conclusão, a minha conclusão também vai ter esse caráter. E eu serei extremamente penalizado nesse sentido. Tá bom? Beleza? Então, observe esse exemplo. Numa redação sobre fake news, ocorre a seguinte abordagem. Deixa eu puxar para cá. A comunicação na sociedade é vista como um forte instrumento de manipulação política, o que favorece a prática de notícias falsas, as denominadas fake news. Ao realizar esse processo, segundo o teórico Jean Baudrillard, a linguagem exerce um poder de dominação, fazendo com que muitas pessoas, seja por medo ou por alienação, se convençam de verdades construídas. Tá? Então, olha isso. Para essa abordagem, o aluno ou o candidato sugere como intervenção. Percebe-se de fato, né? Retomei já tal. Percebe-se de fato a importância de criar uma lei que atue de forma rígida sobre quem publique notícias falsas, o que pode ser por meio de detenção carcerária ou mesmo aplicação à exposição pública da imagem e identidade, faltou a identidade da pessoa propagadora das inverdades. E, em caso de reincidência, proibição permanente de acesso à internet e a redes sociais e fóruns de discussão. Então, galera, repara que é o seguinte: a pessoa cometeu um delito e eu vou punir essa pessoa com outro delito, como, por exemplo, expondo publicamente a imagem dessa pessoa que cometeu um fake news que gerou um problema ali. Não, galera, não é assim. Tá? Violência não se combate com violência, ódio não se combate com ódio, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, que parece que tá tranquilo, né? Eu tenho certeza que alguns de vocês vão dizer, qual o problema? Né? Não tem nada demais. Tem, galera. Tem, porque é uma medida desrespeitosa que não valoriza a segurança pessoal, né? Não valida determinados direitos e artigos da nossa Constituição, logo ela seria um problema, tá? Perceba neste caso que a argumentação radical e pensada com sangue nos olhos conduziu o autor do texto à elaboração de uma proposta de intervenção extremista, agressiva e desrespeitosa. Logo, a proposta poderia ser desconsiderada, fato que nos permite entender a importância das competências 2 e 3 no sucesso da conclusão.
tá bom? E aí, para plantar a sementinha para a semana que vem, que eu acho que é a aula que vocês estão mais ansiosos, né? O tal detalhamento. Então, a gente vai falar na aula que vem dos agentes da sua redação, da conclusão, os 4 agentes, mais a técnica do detalhamento, tá? Então, hoje, o nosso encontro esteve destinado, primeiro, ao respeito aos direitos humanos, revisitar lá o documento, saber quais são os direitos que os homens têm a partir do momento em que o nosso país assina a declaração em 1948 e como membro integrante da ONU tem que respeitar esse documento, e também vimos o quanto que uma abordagem racional, sem excessos no desenvolvimento, faz convergir naturalmente a uma conclusão sem extremismos e sem radicalismos, tá? Então, essa nossa proposta de aula de hoje, ela teve o intuito de mostrar para você que toda forma de extremismo e radicalismo dentro da sua abordagem vai te prejudicar na redação como um todo, e não só naquela parte ali. Tá bom, galera? Então, deixo aqui o meu abraço, deixo o meu carinho para você. Tem exercício, tá? Deixa eu mostrar para vocês o exercício. Olha lá, ó, a importância da leitura para o desenvolvimento nacional. E aí eu quero que vocês montem um parágrafo de conclusão para mim, mas eu quero que topicalizem ali o argumento 1 e o argumento 2. Começarei o ao vivo fazendo um revival desse exercício aí. Então, eu vou pedir para alguns alunos de algumas turmas, né, um de cada turma ou 2 de cada turma, ler esse exercício para mim. Então, não deixem de fazer. Detalhe, esse parágrafo de conclusão já é no modelo novo que falamos na semana passada. Retoma a tese, mais a síntese argumentativa, mais as propostas. Tese e síntese no mesmo período, o inicial, e as propostas vêm depois. Tá bom? Valeu? Um beijo, fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchau, galera, e boa semana. Valeu!